Revolução do 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Cravos ou Revolução de Abril, comemora um importante evento da história de Portugal, resultando do movimento político e social ocorrido em 74, que depois do regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 33 e que iniciou um processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição a 25 de Abril de 1976. Assim, na sequência da programação agendada para este período, teve lugar na segunda-feira, dia 25 de abril deste ano, 22, da parte da manhã, a cerimónia do hastear das bandeiras e largada dos pombos pela paz. Logo a seguir, a comitiva rumou ao belíssimo Teatro Ledes, em pleno centro da cidade, onde teve lugar a sessão solene deste 48º aniversário, numa organização da Assembleia Municipal e do município de Faro, com a presença das Forças Vivas de Faro, entre civis e militares, bem como representantes de todos os partidos na Assembleia Municipal. Na sequência destas iniciativas, recordamos os momentos que mais nos marcaram ao longo do dia e que ficaram na retina e nas objetivas dos repórteres de imagem da Mais Algarve. A reflexão que vos trago hoje não é uma reflexão atenta exclusivamente ao 25 de Abril. É uma reflexão que se pretende mais larga e que se debruça, no fim de contas, sobre os caminhos que a humanidade tem vindo a percorrer, designadamente ao longo dos últimos 3 séculos, e que agora, do meu ponto de vista, pelos conflitos internacionais que conhecemos, se podem encontrar em risco. Nos últimos séculos, por força da Revolução Americana, da Revolução Francesa e de outras revoluções, houve uma profunda alteração na legitimidade e na fonte do poder. Enquanto, numa primeira instância, o poder provinha de Deus ou de qualquer outra entidade, e isso conduzia a que aqueles que eram ungidos por esse poder pudessem reinar sem regras, sem limites, impondo a sua consideração e de forma discricionária a todos os seus súbditos. O facto é que essas revoluções que se inscreveram e trouxeram nova luz à humanidade romperam com um paradigma em que o povo, o homem e a mulher comum, não tinham direitos, ou os seus direitos eram prontamente cerceados se aqueles que detinham o poder assim o entendessem. Ora, a Revolução do 25 de Abril inscreve-se nessa grande jornada da humanidade. Uma jornada a favor da liberdade. Façamos tudo como se alguém nos observasse, para realizar esse sonho do 25 de Abril e para encontrarmos formas mais perfeitas de realizar o nosso concelho Faro, de realizar a nossa região, o Algarve, de realizar o nosso país, Portugal, e de realizar a humanidade e o papel que nós temos no mundo. Viva o 25 de Abril, viva Faro, viva Portugal. Muito obrigado a todos. Esta dissertação tem como fonte de inspiração o Ultimátum, de Álvaro Campos Fernando Pessoa, cujos avós e bisavós são de Faro. Serve também para homenagear os generais, recordo os militares aqui presentes, que, a partir da capital do Algarve, há mais de 600 anos, tentaram reconquistar a liberdade. Ainda da história moderna, evocaram o Marechal Humberto Delgado, e que nos anos 1950 apontou o local exato do aeroporto de Faro, depois de ter saído do Café Aliança, junto com uma multidão de farenses. Na Primeira República, o presidente rei Sidónio Pais inaugurara o Palace Hotel, em Faro. Senhoras e senhores, não se esqueçam dos nossos projetos de futuro e os das novas gerações. Quando é a hora, dizia Fernando Pessoa, demos o nosso grito Ipiranga em solo algarvio. É a hora. Venho aqui agradecer mais uma vez a todos aqueles que tornaram possível o 25 de Abril, ao povo português,
e da forma como se comporta durante as manifestações que ao longo de 48 anos tem vindo a fazer em Portugal. De uma forma civilizada, mas que não menos efetiva. Graças a Deus, não tomamos como exemplo algumas manifestações que são feitas bem perto de nós e que se queimam e pilham e violentam as pessoas. Nós fazemos as coisas de outra maneira. Portugal é um exemplo. Vivemos 48 anos, é verdade, com algum erro, tentativa de levar o nosso país sempre para o melhor rumo, mas vivemos de uma forma civilizada, tentando impor as nossas opiniões, saber usar a nossa liberdade e de uma forma correta vamos levando e impondo o nosso país ao resto do mundo. Tal como os ramos de uma árvore, todos crescemos em diferentes direções, no entanto, as nossas raízes continuam a ser as mesmas. E é nesta grande família, sustentada por um planeta que chamamos Terra, que cada um de nós continua a fazer os possíveis por sobreviver, prosperar, evoluir em conhecimento, educação e consciência. Para terminar, o PAN defende uma sociedade onde todos os seres sencientes humanos e não humanos possam viver numa harmonia tão ampla quanto possível, com bem-estar e felicidade. Valores bem presentes na mensagem de Abril. 25 de Abril sempre, em Faro, em Portugal, em todo o planeta. Glória ao 25 de Abril. No seu cinzento, sobre um astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupando o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Por toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende as vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos vossos vítimas de um credo, já se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. É com muita alegria que aqui estou nesta cerimónia comemorativa de um acontecimento tão marcante da vida de todos nós e da minha própria vida em particular, pois tive a oportunidade de o viver na altura. A Revolução de 25 de Abril iniciou um processo que nos deu a liberdade para construirmos uma sociedade mais justa.
E o povo saiu à rua, em alegria. Lembro-me de alguma das reivindicações da altura, das quais saliento, para aqui referir, a luta pelo pão, a paz e a liberdade. Termino com uma frase de uma música desse ano, de 74, do disco A Cama-Roupa, de Sérgio Godinho, que ainda há pouco ouvi, em Olé. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só a liberdade só a sério quando houver, e continua. Mas estes outros temas merecem também a nossa atenção, mas não poderei agora aqui dedicar. Eu faço parte de uma geração que não viveu o 25 de Abril de 74 presencialmente. Eu faço parte de uma geração que vive o 25 de Abril pelo imensurável valor na defesa diária da chama da liberdade e democracia face às ameaças das trevas da opressão e autocracia. Que Faro, do século XXI, seja sempre o farol do mundo democrático e faça jus à sua história como porto de abrigo da humanidade e eterno reduto da liberdade. Viva a liberdade, viva Faro, viva o 25 de Abril. O Partido Chega associa-se naturalmente a esta solene comemoração dos 48 anos do golpe militar, que no dia 25 de abril de 1974 derrubou o regime da Segunda República e o governo liderado pelo professor Marcelo Caetano, abrindo desta forma as portas à possibilidade de instauração de um regime democrático. Viva o 25 de abril de 74, viva o 25 de novembro de 75, nós não esquecemos. Viva a liberdade, viva a Quarta República, viva Portugal. Morte ao czar assassino neonazi do Império do Mal. Para o glorioso povo da Ucrânia e Zelensky, seu exemplar líder, que a paz esteja convosco. Para as vítimas do genocídio da Ucrânia, que descansem em paz, na paz do Senhor. Viva a Ucrânia livre! Lembrar a liberdade permitida pela Revolução dos Escravos é lembrar a democracia, os direitos, as liberdades e garantias, as obrigações cívicas permitidas aos cidadãos de Portugal, descritos nas linhas da nova Constituição da República Portuguesa, instituída faz hoje 46 anos. Que nunca percamos o encantamento da vida, que nunca percamos o encantamento da liberdade. Viva Faro, viva o Algarve, viva a democracia, viva a liberdade. Viva a liberdade da alma portuguesa, viva a terra portuguesa, viva cada português, quer onde esteja, quer sem seja. Viva Portugal! No dia 25 de abril de 1974, recuperámos a liberdade e deu-se um salto enorme no nosso país. Progredimos nas condições de vida, na saúde, na educação, na cultura. Hoje vivemos tempos difíceis, derivados da crise pandémica e económica e da guerra. Muito há a fazer, certamente, para que Portugal não estagne ou não recue e para evolua, para que progrida. De dar mais contributo, dar mais da nossa vida, do nosso trabalho, dar mais da nossa voz para defender a democracia, para melhorar o nosso Concelho de Faro, para melhorar o nosso país, Portugal, para apelar à paz, para apelar ao fim da guerra na Ucrânia
e ao fim de todas as guerras. Viva Faro, viva Portugal, viva o 25 de Abril. Não posso adiar este abraço, ainda que a noite pese séculos sobre as costas e a aurora indecisa demora. Não posso adiar para outro século a minha vida, nem o meu amor, nem o meu grito de libertação. Não posso adiar o coração. Era assim, com a palavra presa na garganta, que o poeta farense António Ramos Rosa escrevia, escondida e sussurrada, a palavra liberdade. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, muito obrigado. Portugal vive finalmente mais dias de liberdade do que aqueles em que viveu em ditadura. Vivemos em Portugal 17.499 dias em que a ditadura insistia em cá permanecer e a liberdade teimava em viver unicamente nos sonhos dos portugueses. Com a liberdade e a democracia alcançamos significativos progressos no contexto dos direitos fundamentais e das liberdades individuais, nomeadamente nos domínios social e económico. Continuar a ter esperança na nossa terra é defender a manutenção da gestão pública da água, do saneamento e dos resíduos, assegurando, ao mesmo tempo, autonomia local e tarifas acessíveis aos farenses. Viva o 25 de Abril, viva Faro, viva Portugal. Há um ano atrás dizia eu que era a hora de agirmos decididamente e acreditarmos que, preparando o futuro, independentemente de todos os obstáculos e dificuldades, estaríamos a fazer nascer a esperança, ganhando para o nosso concelho e para as nossas gentes um tempo de prosperidade e crescimento. E tal como os capitães, cooperando, nos fizeram crer num novo pulsar da primavera, também nós nunca baixaremos os braços. E acreditando que o futuro tem de ser um espaço de fraternidade, faremos, todos nós, farenses, nascer o Abril todos os dias. Viva o 25 de Abril, viva Faro! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra
terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Mais Algarve. O Algarve num clique.